Olá! Gente, já iniciando uma conversa com Lani Menezes. E lembrando para vocês que não é uma conversa, na verdade é uma oportunidade de conhecimento. Aqui a gente sempre está com pessoas que têm algo para nos ensinar, sabe? Trocar experiências, nos levar a reflexões que são profundas e importantes para a nossa vida. E óbvio, tendo esse espaço, eu não poderia deixar de convidar a doutora Aline Souza, que está aqui com a gente. Ela é especialista em ginecologia regenerativa, especialista em menopausa e ainda tem uma série de outras coisas que ela é especialista que eu não sei nem explicar direito, mas que ela vai explicar, não é isso, doutora? Isso mesmo, estou aqui para esclarecer, para a gente poder conhecer e dizer para vocês que é importante que vocês saibam sobre isso, que é muito novo realmente, a ginecologia nova que está acontecendo agora. Ótimo, então antes da gente começar com as perguntas mais profundas, eu quero sempre lembrar você, para você acompanhar os nossos canais, Lani Menezes, Ilha Notícias, você poder compartilhar, sabe, fazer lá, apertar lá o seu sininho, porque sempre, toda semana tem um vídeo novo, e isso é o que a gente pede, porque assim, o sistema todo, o algoritmo vai poder mandar para muitas pessoas. Você pode falar assim, mas eu já conheço esse assunto, mas outras pessoas, amigas de vocês, pessoas que convivem no colégio, em outro lugar, não sabem. E o que a gente quer fazer é ser um canal de comunicação. A sabedoria liberta, conhecimento liberta, e as pessoas que estão aqui têm autoridade para falar. E nessa autoridade para falar, eu já começo a perguntar para a doutora Aline a evolução, porque você tem mais de 25 anos, né, de atuação na área médica como ginecologista. Sim. Me conta como é que foi essa visão dessa evolução da ginecologia tradicional, que a gente, né, sabe e sempre utilizou quando, né, desde jovem, mas para agora, num conceito regenerativo, né, que às vezes tem até itens que são considerados estéticos. Como é que é isso? Isso. Então, a ginecologia, né, ela não mudou muita, quer dizer, mudou muito nesse aspecto da ginecologia regenerativa. Como eu amo a mulher, fiz ginecologia, né, e eu sou mulher, então eu acho muito importante a gente estar sempre evoluindo, estar sempre procurando buscar saúde. E a prevenção da doença, né? A gente tem que estar, o que eu costumo dizer muito no consultório é essa parte de menopausa e da ginecologia regenerativa, a gente quer que a mulher, ela tenha qualidade de vida e que ela previna, não vá tratar as doenças, que ela vá, me enrolei agora, olha só, e agora? Que ela possa prevenir das doenças, né? Que ela não, eu quero muito tratar a mulher como um todo e que para não tratar a doença da mulher. Claro que vai ter momentos que ela está doente, a gente precisa tratar, mas o que eu quero fazer com ela é que ela tenha a prevenção, a saúde, ela tenha saúde e, acima de tudo, prevenir essa doença. Agora, uma coisa que você está falando que é muito importante, que eu acho assim... Doutora, eu posso estar falando besteira, gente, mas tinha que ser pauta de política, porque isso barateia a todo o sistema de saúde do país. Porque é o que você diz, se ela está prevenindo, se ela tem conhecimento, se ela sabe tocar e percebe algo no início, se ela tem todo esse conhecimento, que a gente vai estar aqui falando de coisas diferentes, ela pode evitar problemas. E muitas coisas também a gente está vivendo sob tabus. Né? A gente ainda vive tabus onde a menopausa não pode ser tratada, não faz bem ser tratada com hormônio, e isso a gente vai falar no decorrer. Então, o que você está falando é muito importante, não só como a gente já está na doença, e aí é muito mais difícil o esforço, né? Não só do especialista, como da própria pessoa, para sair, para recuperar a saúde, do que, né? Não, é mais fácil você manter uma saúde. Sim, sem dúvida, e ainda existe realmente muito tabu em cima disso tudo, né? E realmente é muito mais fácil a gente prevenir do que depois cuidar da doença. E é o que a gente quer aqui. Gente, então, olha só. Vocês vão ver de vez em quando lendo, porque tem tanta coisa. O que eu falei assim, ela é especialista e especialista em várias coisas. E aí, fala um pouquinho dessas outras especialidades onde você faz cirurgias específicas. A gente faz cirurgia ginecológica geral, comum, mas essa parte da ginecologia regenerativa, a gente trata muito a parte estética e funcional.
a parte estética, muitas pessoas às vezes acham que é bobagem. Ah, mas por que eu vou fazer uma diminuição dos meus pequenos lábios, por exemplo, que é uma das cirurgias que a gente faz? É porque essa pessoa que tem os pequenos lábios aumentados, a gente chama até lábios internos, né? Os lábios internos, eles estão aumentados. Muitas dessas mulheres, elas se incomodam. Num biquíni, por exemplo, a roupa de ginástica, quando ela vai colocar... Porque fica aparecendo. Fica aparecendo e fica incomodando realmente. Aquilo fica como se fosse... Eu vou até fazer uma má comparação, mas é grande, um pênisinho que ela tem que estar acomodando na sua calcinha, por exemplo. Entendi. Outra coisa, a higiene às vezes é dificultada por ter um aumento desses lábios internos, né? E, além de tudo, na própria relação sexual, muitas vezes atrapalha, incomoda, dá dor, né? Porque é tão grande que dá dificuldade de entrar. Da penetração. Da penetração, exatamente. E quando você fala desse tipo de cirurgia, a gente está falando, né, não tirando da ginecologia tradicional, mas essas que poderíamos acrescentar a palavra estética, né? Sim. Essas que a gente está falando, elas são cirurgias assim muito complexas? Toda cirurgia, eu costumo dizer que é cirurgia. A gente não tem cirurgia simples, né? Porque a gente tem os riscos da cirurgia. Embora a ginecologia regenerativa e a medicina moderna, toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, o laser, por exemplo. O laser, a gente opera com laser. E essas cirurgias ginecológicas para a parte estética, elas são feitas no próprio consultório, muitas vezes. Isso que eu ia te perguntar sobre laser íntimo. A gente consegue fazer isso para clarear a parte também ou não? Como é que ele é utilizado especificamente nesse caso da regenerativa? O laser ele é muito utilizado na parte estética e funcional. A parte estética a gente tem como fazer o clareamento íntimo, a gente tem como fazer as cirurgias com laser, que aí realmente veio para revolucionar. Caramba. E também a parte funcional, que a gente trata com laser íntimo, o ressecamento vaginal, frouxidão vaginal, que muitas mulheres se queixam no pós-parto, por exemplo, na menopausa, que a gente perde o nosso estrogênio, o nosso hormônio, né? E aí, com a perda do estrogênio, a gente já está envelhecendo, já vamos perdendo colágeno progressivamente. Quando a gente entra na menopausa, essa perda de colágeno ela é bem acentuada. E aí a gente tem um ressecamento vaginal, a gente tem uma atrofia, a pele fica muito fininha. Como a pele do nosso rosto, do nosso corpo fica mais fina, mais sensível. Mais sensível, a pele vaginal da vulva também vai ficar mais sensível. E o laser ele veio para melhorar muito isso. É uma tecnologia que melhora esse ressecamento, faz com que haja uma hidratação, porque com o aumento de temperatura a gente hidrata e a gente tem a produção de colágeno e elastina desse local. Então essa pele que é muito fininha, ela começa a espessar de novo com essas tecnologias. E de uma maneira assim mais popular para a gente entender, quando você fala isso, da gente estar dando, umedecendo, botando na questão do colágeno, a gente está falando também que isso evita determinadas infecções, porque ela mais ressecada, ela pode sofrer mais ressecamento. Desculpa, o ressecamento pode sofrer mais com infecções? Sim. A menopausa, ela traz para a mulher infecções urinárias de repetição, por exemplo, e que por causa da atrofia, muitas vezes é uma indicação, inclusive, de fazer o laser íntimo, que vai melhorar bastante essa parte. Vai hidratar, melhorar a formação de colágeno, espessar essa pele, né? Diminuindo essas infecções recorrentes. Gente, eu fiz um roteiro aqui, mas não está dando dentro do roteiro não, porque ela tem muita informação, a gente vai ficando curiosa. Porque exatamente, assim, a gente é muito novo para todo mundo. Sim. Né? E assim, eu acho que aqui eu te assisti fazendo uma palestra e eu não vi mais ninguém mais falando sobre isso. Assim. A gente não tem esse acesso o tempo todo. Né? Você acha que essa especialização ela vem muito dessa... Porque você é uma mulher nova, né? Ainda é uma mulher nova. Você acha que tem muito dessa tua busca por essa questão das novidades tecnológicas que as especializações da sua área
tão disponíveis? Ou você acha que, não, Lani, isso aqui, eu estou um pouco à frente, mas daqui a tanto tempo isso vai ser normal, isso vai ser normal? Não, com certeza, né, Lani? Assim, tudo é muito novo, né? E como eu gosto muito de estudar, procurar e estar sempre... Eu quero o melhor para as minhas pacientes e para mim, que sou mulher, como eu falei inicialmente, né? Então, a gente está sempre buscando, estudando e aí estamos indo aí. Por isso que realmente é muito novo. Acaba desbravando. Exatamente. E muito ginecologista realmente ainda não sabe. Quem dirá a mulher que está assistindo a gente, né? Exatamente. Porque o que eu estava comentando, né, com ela um pouquinho antes da gente começar aqui, é que assim, independe, você de repente é uma pessoa que assiste muito, né, gosta de ler bastante, tem ali muitas amigas conversando, e gente, a gente ainda tem dificuldade para entender, né, e conhecer. Quando ela colocou aqui os nomes, eu vou repetir aqui para ela que eu brinquei com ela, falei, gente, eu não sei o que é nada disso, gente. Quer ver? Vamos lá. Ela colocou... Ai, meu Deus, deixa eu achar aqui onde é que eu coloquei. Labioplastia, capusplastia, monsplastia. Gente, eu falei para... Eu olhei e falei, eu nunca ouvi sobre isso. Eu nunca li sobre isso. Conta pra gente aí, um a um, o que seria, assim, tradução que a gente pudesse alcançar. Sim. Tudo é da parte de estética e funcional também, porque acaba pegando. E a linfoplastia ou labioplastia interna é realmente a redução dos lábios internos, né? Como a gente falou já anteriormente também. A capusplastia é no caso a gente faz o capuz do clitóris. Muitas vezes a gente vai fazer uma ninfoplastia ou a labioplastia e precisa mexer no capuz do clitóris, porque ele é um pouco aumentado e para fazer, se a gente vai mexer, a gente tem que fazer uma harmonia, né? Nenhuma vulva é igual a outra, isso é uma coisa bem legal. Cada vulva é única, a gente tem a nossa, você tem a sua, eu tenho a minha, ela tem a dela, não tem jeito, cada uma é uma. Mas a partir do momento que a gente vai fazer uma cirurgia, a gente precisa colocar em harmonia, né? Claro que a harmonia fica meio assim dizendo que tem um padrão de vulva ideal, não tem. Harmonia para aquele corpo. Para aquele corpo e para aquela cirurgia que a gente está atuando. A gente está se propondo a fazer. Então, a capusplastia, a gente vai mexer no clitóris, né? A monsplastia, gente, é a cirurgia do monte de Vênus, né? Essa parte em cima do pubis, que causa muito incômodo para algumas pacientes, porque é aumentado. É aquilo que parece como se fosse um travesseirinho, fica um negocinho mais inchado? Exatamente. Bem abaixo do abdômen inferior, né, em cima do pubis, que é chamado de monte de Vênus. Então, a cirurgia é monsplastia por isso. A gente pode estar fazendo uma mini lipo ali, aplicação de enzimas, radiofrequência. Então, assim, tem várias opções para a gente estar tratando também essa região. E esses problemas, vamos dizer assim, eles são causados, que podem ser pela questão da gravidez, do processo de pressão, eu não sei se pode usar isso, não má funcionamento, não é isso, mas pela velhice, essas coisas se dão em função de quê? Nesse último exemplo, então, do monte de Vênus, não é isso? Isso é em função de você estar muito, de repente, ficar na mudança de gordura, estar mais fortinha, estar mais magrinha, sim, ou é a velhice, ou é a falta daquilo que você falou no início, a questão de falta de colágeno, essas questões que vão sendo debilitadas ao longo dos anos, que podem ocasionar essas situações. Não, na verdade, a gente tem uma anatomia. Uhum. E essa anatomia é para cada um. Claro que esse lábio interno, por exemplo, maior, né, é anatômico. Cada um vai ter de uma maneira. Uns vão crescer mais, outros menos. No caso do monte de Vênus, realmente é muito comum na pessoa obesa e que perde peso e fica, às vezes, aquele montinho mesmo, aquela gordura aumentada. E aí a gente pode estar trabalhando isso. A parte de envelhecimento,
a gente tem um ponto a mais aí que desfavorece, que no caso é a flacidez. Como a gente falou que a gente vai perdendo colágeno em toda a pele nossa, tanto facial, corporal, a gente também perde no monte de venas, a gente perde na vulva. E a nossa vulva ela vai ficando meio murchinha, caída, sabe? E isso dá um aspecto, assim, para algumas mulheres, claro, não todas, que incomoda. E hoje em dia, a gente tem a longevidade aí. E como a gente até conversou anteriormente, as mulheres elas estão vivendo mais e querem viver bem, e tem que viver bem. E essa é eu bato nessa tecla no consultório, com as minhas pacientes, porque é muito importante essa parte da gente estar vivendo bem. E como as mulheres estão envelhecendo mais, né? A nossa expectativa de vida está crescendo, cresceu muito, está cada dia mais. As mulheres, elas estão aí bem abertas, mulheres de 75 anos, que você nem diz que tem 75 anos, 80 anos, super lúcidas, super bem, e que têm vida ativa, vida muito ativa, vida sexual ativa, inclusive a vida sexual faz parte da saúde. A gente tem que ter uma boa vida sexual, faz parte da nossa saúde também. E essas mulheres, elas estão cada vez mais em busca de estar bem, até nessa região. E isso é interessante, gente, porque às vezes você vai falar sobre sexo, as pessoas já começam a, né? Não, peraí, mas você é idosa. Eu vou brincar, porque assim, eu tenho filhos, que a gente, quando você fala alguma coisa... Ah, não, peraí. Não dá para imaginar a mãe fazer isso. Mãe não faz isso, né? Exatamente. Só que isso, gente, vem atrapalhando, porque muitas vezes a gente acaba achando que tem que parar a vida muito cedo. Né? O que você fala, faz parte da saúde. Saúde física e saúde mental. Exatamente. Né? E aí, dentro desse contexto, toda essa... cuidado com o corpo faz parte, porque como você comentou, em um determinado momento a gente fica um pouco mais ressecada, né? Seja no momento né, indo para a velhice, na menopausa, e aí o ressecamento causa dores nas relações sexuais. Isso. Né? E aí é necessário a gente buscar um profissional para nos orientar naquilo que é possível, que esteja incomodando não só a você, mas a sua relação como um todo. Porque muitas vezes, inclusive, né, no envelhecimento, acaba que a mulher entra na menopausa e tem aquela coisa, você está ressecada, você não tem mais libido, você tem os fogachos e todos os sintomas da menopausa que vêm, mas um deles é exatamente esse, de ressecamento e diminuição de libido, que muitas vezes acontece. Mas muitas vezes, Lani, o ressecamento vaginal leva a uma dor na relação. Essa dor, quando a mulher ela vai pensar em ter, ela já fica meio bloqueada. Então, ela não vai lubrificar adequadamente. Claro que ela está ressecada, sim. Mas aí vem todo esse peso mental. Peso mental que atrapalha. Vai fazer também sobre a região íntima, tem o reflexo, né? Então, a gente pode melhorar isso e melhora muita coisa com essas tecnologias novas que a gente tem. É porque é interessante isso que você está falando, porque muitas vezes a mulher fica, não, tá, mas se está doendo, ela até fica torcendo para o marido nem procurar. Exatamente isso que acontece, Lani. E isso não pode mais, gente. Dor não é normal e a gente tem como melhorar. Se você tem dor na sua relação... alguma coisa pode... Nem sempre é só o ressecamento. Isso. Claro que tem que ser investigado. E por isso acompanhamento ginecológico. Isso, todo ano, anual. Agora, não dizer que isso é normal, né? Não é normal. E a mulher tem como melhorar, a mulher tem como viver isso bem e ficar bem. Não é normal. O médico que chega para você e fala, você está na menopausa, é normal você ter o seu ressecamento. Não tem o que fazer. Não, gente. Você tem como melhorar, e muito. Não, gente, por isso que a gente fala muito de trazer pessoas, né, como a doutora, que tem conhecimento, para a gente poder abrir a nossa cabeça. Porque eu fico imaginando a quantidade de situações que você deve passar dentro do consultório com os tabus expostos pela cultura. Né? Porque a mulher há muito tempo, e aí a gente falava o seguinte, 38, 40 anos já meio que estava parando na vida. Exatamente. Né? Eu lembro que a gente falava assim, quando eu era pequena, eu lembro disso, imaginar assim, nossa, quando eu tiver 18 anos, uau, mas quando eu 50, e gente, nem penso nisso, que isso aí é muito velho.
e a gente passou disso. Então, a gente está tendo vidas, né, como a gente falou no início, a velhice ela está se prolongando, a gente está tendo, né, condições de viver melhor, mas é não viver melhor só na estética facial, não. Não, é em todas as em condições. tudo, né? Faz bem a pele, né? Com certeza, faz bem. Inclusive o amor faz bem, o amor libera coisas boas, né? Para tudo, para cabelo, para pele, para tudo, coração, porque bate melhor, para sua mente, né? É tudo, muita coisa boa que o amor libera. Então a gente tem que namorar sim, a gente precisa ser ativo sim. Vem cá, a gente falou um pouquinho rápido e assim, às vezes a gente até pode, eu até posso fazer perguntas, sabe, doutora, que pode, mas já respondeu. Não, é porque às vezes a gente não conhece todos os nomes, as situações, mas a gente fala de bioestimuladores, eu sei, né? Eu tenho a Patrícia, né, que atua na parte de estética facial, ela faz muita questão de falar de bioestimuladores, mas qual assim, a explicação mais clara que a gente pode dar quando a gente utiliza bioestimuladores de colágeno nessa região genital? Quais são as grandes melhoras vistas por essa mulher que ousa, né, ou que quer fazer, não, quero entender e quero fazer isso? O bioestimulador de colágeno, realmente, ele é muito igual ao que a gente faz na face. Ele vai estimular o colágeno, ele é um bioestimulador de colágeno. Então, ele está associado, porque quando a gente associa tecnologia, quando a gente associa produtos, a gente tem uma melhora, claro que maior. Então, se a gente faz a tecnologia para melhorar o colágeno, a gente pode fazer interno, pode fazer externo também. E a gente faz o bioestimulador para a parte externa. Essa mulher que está incomodada com a sua vulva, com a sua região íntima, que ela fica mais murchinha, né? Geralmente isso é mesmo para a parte de 40 a mais, né? A mulher 40 a mais, que começa a ter aquele aspecto mais murchinho da sua vulva. Mulheres que realmente também tinham um sobrepeso, uma obesidade e também emagreceram muito, acaba que a vulva ela fica mais murcha, né? O lábio externo, o lábio, grande lábio da mulher, então isso tudo o bioestimulador vai ajudar muito. Mas isso você faz como se é o bioestimulador do rosto? Semelhante, É a mesma coisa. E nesse trabalho todo, quando a gente fala da ginecologia regenerativa e estética, é tratado também com produtos externos? Sim. Também? Sim. Tudo que a gente tem para a face e para o corpo, a gente tem para a parte genital. Por exemplo, o microagulhamento da vulva, né? Meu Deus, mas isso não deve doer não, doutora. Não, a gente faz um anestésico tópico e é tudo no consultório, tudo com anestesia, que a mulher sai do consultório, vai... E assim... a gente faz um anestésico tópico e faz um microagulhamento com drug delivery, né? Tem os ativos que a gente usa para estar melhorando ali ressecamento, para estar melhorando, para melhorar o colágeno, muitas vezes, para clareamento íntimo, a gente usa muito microagulhamento, que a gente deposita ativos ali, que é para clarear aquela pele. Mas aí, assim, é com anestesia. Mas e depois o pós? O pós, ele vai demorar um pouquinho aí, em torno de 7 dias, né, uma semana. Vai ficar incomodado, fica como se tivesse... Fica dolorido? Não, um pouquinho doloroso. Dolorido. Meu Deus, é porque eu sou muito sensível a dor, gente. Mas então eu já fico assim meio... Agora, aquela história que as pessoas falam, a mulher aguenta tudo, né? Não é mesmo? Mas tem assim, filho. Não é nada grave. É uma coisa que dá muito bem para ser tolerada, só não vai poder ter relação naquela semana, né? Não vai poder, de repente, fazer a sua atividade física, porque vai incomodar um pouquinho com a calcinha. Entendi. Nem assim, se tiver um momento de sol, de praia, também não, porque não, pode... Não, inclusive se for clareamento, não pode pegar sol. Não pode mesmo, né? Não pode. Aí ele faz. Mas nesse contexto, quando a gente fala, tudo isso uma mulher chega no seu consultório e aí quando você está num próprio atendimento tradicional, vamos dizer, né, na nossa revisão tradicional, você consegue perceber essas coisas e vai alertando a sua paciente para ver se ela, até para poder ir orientando ela nessa condição. Como é que funciona? Tipo assim, Lani, existe tem um perfil que não pode, uma pessoa que está com algum tratamento de câncer não pode. Tem algumas restrições? Como é que você conduz esse processo? Sim, tem as contraindicações sempre, de qualquer procedimento, qualquer tratamento, né? Mas são poucas. Pacientes com câncer são pacientes super delicadas, que a gente não deve mexer.
Então, a gente precisa estar acompanhando essa mulher dessa patologia até ela se curar, e aí sim a gente avaliar se pode ser feito. No momento de uma infecção, por exemplo, urinária, uma infecção vulvar da vagina mesmo, por exemplo, uma candidíase, não podemos fazer o procedimento, né? Tem que não, tratar essa patologia primeiro a gente vai tratar para fazer depois. E como você perguntou, no consultório a gente tem como abordar isso, a gente aborda de uma maneira bem... A gente não chega para a mulher e fala, olha, você está com isso aqui aumentado, você tem que fazer isso. Não, a gente pergunta se tem alguma coisa que incomoda, porque, gente, o importante é o que está te incomodando. Se está te incomodando, você tem que resolver. E tem como resolver. Então, eu pergunto, você tem alguma coisa que incomoda você aqui? Você já percebeu? Aí ela fala, doutora, eu achei que... E aí elas começam, às vezes, até a falar, porque muitas vezes isso também é um tabu. Né? A mulher, geralmente, ela se incomoda, mas ela não tem coragem de falar. E, às vezes, ela nem acha que existe uma solução, né? Exatamente. Isso acontece muito, muito mesmo. Você começa... E aí você, antes de examinar a mulher, no papo que você tem com ela, nas perguntas que você vai fazendo, você vai deixando ela mais relaxada. Claro que cada pessoa é uma pessoa diferente da outra, mas e aí você vai examinar, e geralmente faço umas brincadeiras, né? Brinco com ela para que ela até possa realmente se abrir, porque é importante, tem muita mulher, como eu acabei de falar, que tem alguns incômodos que elas não falam. E elas acabam vivendo esse sofrimento, né? E podendo piorar em outras situações, né? Sem dúvida, sem dúvida, né? E aí a gente está atento para isso e ver ela se abrindo com a gente, ela vai poder ter o problema dela resolvido. Gente, nossa, meu Deus, é muita coisa nova, né? Você, assim, minha curiosidade, você acha que pessoas, mulheres, que já estão começando a buscar mais o tratamento estético, facial, você acha que ela tem mais entendimento para essas questões na utilização? Não, isso a gente vê sim. A gente vê que a mulher que realmente está se cuidando mais, ela tem um entendimento um pouco maior. Ou mais aberta. Mais aberta e que não que ela até saiba disso, mas quando você fala, ela já se interessa mais também, ela já tem aquela noção do que está para melhorar, né? Uma coisa que eu queria falar aqui, que incontinência urinária, Lani. Nossa, você falou uma coisa que eu lembrei quando você comentou e eu te perguntava, para você somar isso. Aquele negócio de você assim, começar a rir só em uma gotinha, isso que é uma das coisas que você falou, porque eu canso, às vezes tem uma amiga minha que a gente está rindo, ela, não, porque senão vai sair uma gotinha. Aí eu falo, mas segura. Ela não consegue. Isso é incontinência? Incontinência é uma incontinência urinária de esforço. E isso, Lani, eu vou te falar que de 10 mulheres que eu atendo, acho que 9 vão ter incontinência urinária de esforço. Sério? Isso, de grau mais leve, moderado a intenso. Mas esses graus mais leves e moderados, a gente tem como tratar com a tecnologia. Sem cirurgia, gente. Tem muita coisa nova, muita coisa legal. Tem fio de PDO que a gente faz para face, a gente faz também... Aquele fio que... Não aquele que puxa, é o de estimulador também. A gente faz periuretral e isso faz com que suspenda ali o ângulo da uretra e melhora muito a incontinência urinária de esforço. Gente, olha... Claro que essa leve é moderada, a mulher tem que ser examinada, a gente vai ter que pedir alguns exames, avaliar muito bem para estar indicando, né? Porque algumas ainda precisam de cirurgia, mas cada vez menos cirurgia. Que bom, porque aí você consegue resolver. Porque, assim, essa minha amiga, ela leva na brincadeira. A gente leva sempre muito desagradável. Mas ela, às vezes, a gente começa a rir, ela, não, para, não me faça rir, não me faça. E aí a gente acaba todo mundo levando numa brincadeira, mas é o que você falou. De repente, isso é um processo gradual. É gradual. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais vai perdendo e vai piorando, muitas vezes, né? E quanto antes a gente inicia, melhor o tratamento. Como tudo, é a prevenção. Né? Sempre na visão da prevenção. Prevenção. E aí, a mulher 40 mais... Existem algumas mulheres que já pós-parto, até antes de 40 anos, já até tem esse escape de urina. Muitas mulheres hoje em dia, que está muito na moda esse crossfit,
Isso. que tem muito impacto, exercício de muito impacto, de muito peso. A mulher, mulheres jovens estão perdendo urina. Caramba! E isso é uma indicação excelente para essas mulheres. Você sabe que como é interessante conversar, né, com profissionais assim que pode esclarecer. Outro dia eu estava ouvindo, né, amigos comentando, falou assim, não, correr, a pele vai piorando. Aí eu, gente, correr não é bom. Não, porque a pele vai piorando. Então, tem outras atividades. É o que você está falando. De repente, você está ali fazendo um crossfit, achando que está tudo ótimo, maravilhoso, mas está desencadeando um outro problema que você, às vezes, pode passar despercebida. Sim, sim. O crossfit faz isso, entendeu? Pego muitas mulheres jovens, 38 anos, 35 anos. Ou seja, não é a velhice. Não é a menopausa, não é mais menopausa. aquela parte de perder. É a mulher que está realmente com esse impacto e que tem perdido urina, e a gente trata com a tecnologia ou essas outras opções de bioestimulador, de o fio de PDO. Quando a gente está falando disso, doutora, para você não é falar valores, mas a gente está falando ainda de um tratamento caro, muito caro, é possível, existe planos, não planos de saúde, mas assim, planos que possa... Porque assim, eu sei que um trabalho com uma profissional de estética facial, né? A gente não está falando, gente, presta atenção, de qualquer o que a gente vê aí na televisão, gente morrendo, porque acha que vai fazer coisinha ali na esquina que é 10% mais barato. Isso é complicado, não é isso, Lani. Pelo amor de Deus. A gente está falando com profissionais sérios, que fazem as suas pesquisas, que estudam, que fazem os exames, que vão olhar se aquilo que está sendo oferecido é possível dar o resultado que o médico espera para aquela paciente dentro daquela reclamação. Então, a gente está falando do patamar normal. O que a gente às vezes vê é pessoas falando assim, vou barganhar como se eu estou comprando banana. Sua banana aqui tá tantos... Quanto é que é a outra? É metade do preço, eu vou na metade do preço. É a tua vida, né? Isso é muito sério. Mas a gente ainda está vendo esse procedimento ainda num preço, um patamar alto, como às vezes a gente vê nas questões. Hoje eu já percebo que o bioestimulador já baixou, já tem condições da gente que trabalha, que junta um dinheirinho aqui para fazer um tratamento digno, bom, de qualidade, com produtos, com profissionais corretos e de qualidade. A gente está caminhando para isso, para esse tipo de tratamento? Então, a mesma coisa. São tratamentos realmente que o plano de saúde não cobre, são tratamentos, tecnologias muito novas, que realmente aí tem o seu valor, mas que é acessível. Até porque a gente faz plano de pagamento, né? A gente quer oferecer o melhor. Uhum. E claro que não dá para ser barato demais, mas a gente tem como fazer isso, a mulher tem como fazer, como você falou, da face, isso também é bem acessível. E quando você fala da parte da ginecologia regenerativa, usar esses produtos, mesmo quando eu falo de uma esteticista, porque assim, na área estética facial, eu sei que fisioterapeutas fazem suas especializações que podem, enfermagem faz as suas especializações que podem usar determinados produtos. Na área vaginal, não sei se é essa que a gente chama, só ginecologista ou outras áreas podem utilizar, porque eu também acho isso um perigo, né? Porque como teve agora, tem sempre a briga da odonto com o botox. Exatamente. Né? Tem essas brigas da dermatologia com odontologia. Isso é uma questão, Lani, bem legal de você abordar, porque o médico pode fazer esse procedimento, principalmente a parte de cirurgia. Mas você imagina um dentista que vai fazer a sua cirurgia ginecológica. Não dá, gente. A gente até tem visto isso, sim, profissionais de outras áreas que estão fazendo a parte ginecológica. Realmente os valores são muito menores, mas que a gente não entende como é aberto para isso, porque eu não aconselho. É porque você fala, o laser, tá? O laser pode ser... Aí a pessoa vem e fala assim, não, mas eu faço laser na face, vou fazer na parte de baixo. Gente, mas é um outro órgão, tem outros irrigamentos sanguíneos, tem outra forma. Com certeza. Então, eu acho que a gente precisa muito saber, conhecer, né? A gente está falando com uma ginecologista que atua há mais de 25 anos na área, né? Aí vem se especializar nessa parte, tem se especializado a cada dia. Então, assim...
por favor, a ideia aqui é conhecer para que você também não vai buscar os curiosos, que você venha buscar cada vez mais profissionais corretos, né? E isso em todas as áreas que a gente vê, né? Não é só nessa área, mas só quando a gente está falando. Por que eu estou muito assim? Porque às vezes você vê pessoas que vão botar enchimentos. Aí você vê uma boca que, me desculpa, gente. Aquilo ali a gente olha e fala assim, eu gosto Como muito... que a pessoa deixou isso, Deixou. né? E aí eu vejo muito aquele programa Dr. Dubrow. Sim. Né? Aí você vê um que ele um dia falou assim, você está perdendo, você daqui a pouco vai beber água e vai entornar tudo. Porque você começa a perder, né, toda a parte nervosa da... Gente, é muito sério. Então, o que ela está colocando é possível. Agora, mas então a minha esteticista pode fazer? Não, né? Gente, assim, a gente estuda muito, né? São cursos e mais estudos, a gente não para nunca. E o que a gente até costuma ver, profissionais que não estão habilitados a fazer esse tipo de coisa, aquela pessoa que fez com esse profissional não habilitado, aparece no consultório e quer para tentar consertar. E é pior, né? Aí é complicado demais. Primeiro que às vezes não dá para consertar, né? Meu Deus. Então, é muito difícil e isso, como em toda a área, a estética facial, como a gente vê aí direto toda hora, a parte ginecológica, como está crescendo muito também essa parte, a gente tem visto muito. Nossa. A gente vai passar, assim, que na verdade tudo acho que é uma simbiose, tudo se mistura. Menopausa. O que a gente tem de novidade para o tratamento, já que a gente está olhando e vendo que a gente consegue, né? Cada um tem seu tempo, né? Seu momento da menopausa. Mas o que a gente antigamente ouvia que é ruim, dá câncer, agora pode, agora não pode? Como é que está nessa sua visão, já que você é uma pessoa que está sempre a topo do que está acontecendo, né? Para poder atender seus pacientes? Faz parte do tratamento, né, de você fazer um rejuvenescimento íntimo, né, dessa parte da ginecologia regenerativa também, você tratar a mulher como um todo. E a menopausa, nessa mulher que está mais velha, que está envelhecendo, é importantíssimo. Gente, hormônio, a gente tem o hormônio, ele não é maléfico, ele, pelo contrário, ele tem benefícios para o nosso organismo, né? Então, existiu um estudo nos anos 90, que ele foi um estudo muito grande, mas que ele colocou mulheres ali de todas as idades, sem nenhum critério, realmente, e que usou também hormônios que era do xixi da égua. Nossa. Eram hormônios, o estrogênio da égua, não era o nosso hormônio. Uhum. E uns progestágenos também que não são aconselháveis. E por isso, nesse estudo, foi um boom, todo mundo usava hormônio, todo mundo começou a usar hormônio, toda mulher na menopausa começava a usar. E realmente foi visto que tinha uma incidência aumentada de câncer de mama, de doença cardiovascular também. E aí parou o hormônio. Ninguém mais faz hormônio porque dá câncer. E nisso, agora, esse estudo parou, mas depois dele foram vindo outros estudos novos, né? E que aí pegaram mulheres que são... a gente faz aquele estudo todo, essa mulher pode entrar, essa não. Hormônios hoje em dia que são isomoleculares, que são, a gente chama do bioidêntico, né? E esses hormônios aí, eles são mais acertados para nós. E aí a gente vai estar repondo esse hormônio que, na verdade, foi embora, mas que a gente precisa dele ainda. Inclusive, eu costumo dizer, o hormônio feminino, por exemplo, o estrogênio, quando a gente entra na menopausa, por que a gente tem queda de cabelo, a gente tem visão ruim, a gente começa a ter irritabilidade, a gente começa a ter perda de memória, dificuldade de concentração, a gente vai ter problema no osso, a gente vai ter problema no músculo, a gente vai ter problema vaginal, que aí é o ressecamento, a síndrome geniturinária. Então, olha quanta articulação, o estrogênio está presente, o receptor de estrogênio está presente no nosso corpo todo. Caramba. Então, ele atua não somente, ele não é um hormônio sexual. Claro que ele tem a sua função sexual, sim, da reprodução, da menstruação, mas não só isso. Ele é um hormônio geral, ele pega tudo, nosso corpo todo tem receptor para ele. E a gente precisa dele. E a mulher que está na menopausa, claro que tem que ser muito bem avaliada, o profissional
tem que estar apto a fazer isso, fazer exame, sim. E, se possível, na maioria das mulheres é possível fazer a sua reposição hormonal. Nossa, gente. Por que a gente, é importante? Muitas vezes a gente escuta, né? Não, outro dia eu estava conversando O com... hormônio, desculpa te Não, cortar lá, fala. mas o hormônio ele não dá câncer, gente. O sedentarismo, a alimentação, falta da atividade, isso tudo Vai ser muito mais favorável a esse quadro. é mais favorável ao câncer do que o hormônio. O hormônio é o seu hormônio natural, bioidêntico, né, que a gente fala. Então, claro que você vai ter que ser acompanhada também, mas se tiver um bom acompanhamento, for bem, doses baixas, não é nada cavalar, porque tem aquela história, né? Não pode usar esse hormônio porque tudo suprafisiológico, não. Tem que ser em doses fisiológicas, Tudo dentro de um estudo, né? Com certeza. Que na verdade não é igual para todo é. mundo. E você vai trabalhar cada paciente. E isso que as pessoas até falam hoje. Por que a terapia é individualizada? Porque o que eu vou passar para você, eu não vou passar para aquela outra mulher. Porque ela tem características diferentes, precisa de, às vezes, uma dose maior ou menor, precisa, às vezes, de testosterona, a outra não precisa. Então, assim, tem que ser individualizado realmente. Nossa, gente, é muito importante, né? A gente está falando de saúde. Até porque a gente começou no início comentando que hoje, assim, eu tenho uma mãe de 86 anos. Então, a gente sabe que a ideia é que a gente vai cada vez mais, né, ter, graças a Deus, com saúde, viver bastante tempo. Então, coisas que eram já determinadas, que, como eu falei, chegar a 50 nunca, gente, isso aí é muito velho. Não, hoje a gente já pensa se talvez chegar a 100. Isso. E quantas mulheres você vê, mulheres de 50 anos há um tempo atrás, eram acabadas, uma mulher de hoje não. 50 anos hoje, como é diferente, Totalmente. né? E a energia, e tem que trabalhar, até porque as mulheres estão sendo provedoras muitas vezes. Exatamente. E precisam estar ali, né? E aí, nessa época que ela está entrando na menopausa dela, que ela está, de repente, se irritando mais, um estado, às vezes, depressivo, e ela precisa estar bem, porque ela precisa trabalhar, ela precisa, né? É aquela história da geração sanduíche, que hoje em dia a mulher é a geração sanduíche. O que é isso? A mulher, ela está entre os filhos dela, que muitas vezes nem saíram ainda de casa. E os pais? Os pais, os netos, que também... Tá. Então, é isso então aí. é pai, filho, neto, a mulher tem que estar bem. E Não tem que dar conta, porque a gente precisa... É exatamente então, mas para dar conta, ela tem que estar bem de saúde. Porque física, mental, espiritual, tudo junto. você chamou a atenção numa coisa agora que foi interessante, que você falou assim, não, quando a gente está entrando na menopausa, que essa fase é entre, né, sei lá, em média, 40, isso. 50, você está na fase produtiva do trabalho. Né, produtiva. E só que aí você entra num processo de irritabilidade, né, desconforto, e às vezes é a hora que você não consegue entender que isso precisa de um acompanhamento médico, e você às vezes acaba perdendo o emprego por causa do descontrole que pode acontecer. Então, a gente precisa muito, gente. Não é à toa, né? Não só pela questão exatamente do câncer de mama, né? De útero, que a gente precisa acompanhar anualmente, até determinadas idades, anualmente, depois semestralmente. A gente tem que estar acompanhando, porque tudo vai influenciar na nossa vida. Na nossa vida, na nossa saúde, na nossa qualidade de vida e bem-estar. Que hoje em dia é o que a gente quer, né? E é o que eu prezo para essa mulher que vai ser cuidada por mim. Caramba. Gente, sabia que já passou quase uma hora? É muito rápido, é muita coisa. É muita coisa, Então, como é que você, né, como você domina bem isso aí, como é que você faria assim, um fechamento desse nosso bate-papo para que essas mulheres tenham bastante importância ou quais atenções ela precisa ter para se falar assim, olha, isso é uma atenção, é um ponto de atenção, procure. Como é que você poderia traduzir isso que a gente vem conversando de uma maneira bem clara para essas pessoas? Então, Lani, em visão geral, tudo que está incomodando tem que ser visto, né? A gente não pode deixar para lá. Muitas mulheres, às vezes, eu estou com ressecada, está doendo para ter relação. É normal. Não é. Você tem dor. Às vezes, a gente fala da mulher com endometriose, por exemplo, né? Que é uma mulher que ela
é tanta dor, é tanto mal-estar. Que no período da menstruação é horrível, né? No período da menstruação piora muito, mas às vezes fora da menstruação ela às vezes vai ter na relação sexual muita dor. E essa mulher, ela tem tanta dor que ela começa a ter problema até mental, psicológico. Ela começa a ter problemas de engordar. É muita coisa envolvida na endometriose, não é só aquela parte, né? A endometriose é uma coisa muito ampla, que é um caso, dando um parênteses, né, falando de endometriose, que realmente também é uma coisa muito grave para a mulher. Muitas vezes ela demora muito, o diagnóstico dela demora em torno de 10 anos, você acredita? Sério? Por quê? Porque ela vai passando, eu tô com cólica menstrual. O médico, toma esse remédio. Eu tô com... Então, não faz aquele acompanhamento. Então, tudo que você está sentindo que não está te fazendo bem, que está te incomodando, tem que ser visto. Mas só um parênteses nessa endometriose que é interessante a gente falar. Quando você fala dessas dores, a gente está falando de mulheres jovens que ainda não chegaram porque eu vejo muito mulheres se preocupando na endometriose na fase de casar, de engravidar. Sim. Eu vejo muito nessa fase. Não, ela talvez comece a dar alguns sintomas lá no início da sua menstruação. Mulheres hoje em dia, meninas de 14, 15, 16 anos, a gente tem visto muita endometriose nessas mulheres. Nossa. E que elas até têm aquela cólica, vai deixando, vai passando e não vê. Aí na época de realmente engravidar, que é aquele período entre, sei lá, 30, 40 anos, que ali é realmente o boom da produção. E aí tem a infertilidade, aí ela começa a investigar e vai ver que tem uma endometriose, né? E por isso que você diz que, de repente, leva 10 anos para descobrir isso. A mulher fica pelejando, passa por um monte de médico, não descobre, aquela dor absurda e vai levando. E isso não é normal, você não pode ir levando as coisas, gente, não pode. Ainda, eu sempre pensei assim, minha mãe é uma pessoa muito simples, mas ela sempre falava assim, a parte interna da mulher tem que estar muito saudável. Isso. Então, eu lembro que a minha mãe me levou na ginecologia, quando ela ia, eu era ainda virgem, nova, criança, porque existia, naquela época, ela levava na médica dela, e aí era assim, não era nada demais, mas era saber, aí ele conversava, você coça, aí, tipo, toma banho direitinho, não pega o sabonete e bota lá dentro, então... Sabe, gente, isso eu estou falando de uma mulher que me ensinou, uma mulher de casa, do lar, que não tinha muita cultura, conhecimento. Mas hoje eu vejo, assim, tanto desleixo, porque a gente vê meninas de 12, 13 anos com vida ativa sexualmente e não foi ainda visitar uma ginecologista. É incrível, né? Com tanta informação, com tanta tecnologia, com tudo aí, e realmente acontece muito isso. Meu Deus. Então, conta pra gente como a gente te acha, mulher, que é difícil. Aonde fica seu consultório? Contato, tem aí, pode passar isso pra gente? Instagram, se tiver, como é que a gente conhece e sabe mais desse trabalho aí? Então, gente, eu tenho um consultório aqui na Ilha do Governador, ali na Estrada do Galeão, em frente ao Habib's. Em frente ao Habib's? Em frente ao Habib's. De mim. Ali naquela rua que quando você vira, tem aquele conjunto de casas, né? Que você vira a colina, é bem em frente ao Habib's mesmo. Ali naquela tem uma placa escrito CMA. É uma clínica consultórios médicos associados ali, tá? E tem o meu Instagram também, que a gente pode deixar embaixo para o pessoal... Mas tu sabe falar? Qual é? Lembra dele? Eu sei, é DRA, que é doutora abreviado, Aline Souza, com Z, _. Gente, olha, é porque é difícil, eu sei que ela tem umas agendas bem complexas, mas é muito interessante a gente acompanhar, porque lá você coloca algumas coisas, né? Sim, eu falo disso tudo, inclusive falo muito de líquen, eu lembrei agora do líquen. Fala, então. O líquen, Lani, é uma coisa muito comum hoje em dia, que é muito confundido com a candidíase. A mulher, às vezes, tem uma coceira absurda, vai no médico, ele passa remédio para cândida, não melhora. Vai em outro médico, remédio para cândida, não melhora. Faz preventivo, remédio, ninguém resolve. O líquen é uma doença autoimune muito comum hoje em dia na mulher. Nossa. Tá? Nunca nem ouvi. Exatamente. E que dá uma coceira absurda. Geralmente a gente tem uma área esbranquiçada na vulva, com muita coceira. E a gente trata tudo isso com medicação, com tecnologia. Mas é que você falou que é uma doença degenerativa. É uma doença autoimune. Autoimune, desculpa. Isso. Mas assim,
Diferente a outra, a gente... A cândida é uma patologia que a cândida, pega. Não, na verdade, a nossa flora vaginal, né? Como a nossa boca, a flora intestinal, tudo tem muita bactéria, fungo, né? E a cândida, ela é um fungo que faz parte da nossa flora vaginal. Ela está ali, mas ela está vivendo bem. Está comensal ali, está tudo direitinho. A partir do momento que você, às vezes, tem uma baixa imunidade, um estresse aumentado que baixa a imunidade, ou alguma patologia, usa algum antibiótico que baixa a sua imunidade, essa cândida, ela prolifera. E aí leva a patologia, que é a candidíase. Se torna a patologia. Entendi. Aproveitando, já que ela está falando, lembrando disso, que dicas você dá pra gente, principalmente assim, uma mulher que sai de manhã de casa, volta só à noite, assim, hábitos como absorvente íntimo diário. Não deve usar. Lencinho umedecido. Qual a dica que você dá para evitar problemas, além da gente não sentar, né, em lugares, vasos sanitários que não são higienizados? Conta pra gente. Às vezes é um pouquinho difícil, porque a mulher que trabalha o dia inteiro, né, tá com aquela roupa, calça jeans, por exemplo, eu aqui tô com essa calça, tá abafado. Mas a gente deve evitar protetor diário, a gente deve evitar o lencinho umedecido. E a gente deve, Jesus, de noite, quando tem um tempo, né, realmente dormir sem calcinha. Mas, doutora, peraí. É porque tem algumas manias. Por quê? Porque mesmo que você troque É porque abafa muito. Mas mesmo que você troque várias vezes ao dia? É, porque você já está abafado. Ainda mais no calor que a gente vive, né? É um calor absurdo, eu tô aqui, tô no ar, mas tô suando. Olha que eu tô na menopausa, tá, gente? Mas eu tô tratada, não é da menopausa esse calor, não. Mas eu sinto muito calor. E aí a mulher brasileira, né, no caso, um calor danado que a gente vive nesse tempo, e o protetor diário, ele abafa muito. Entendeu? Mas o lencinho, então, umedecido que a gente passa nas crianças recém-nascidas, não faz bem para toda vez que você for... Não é o ideal para criança recém-nascida, lencinho umedecido. A gente deve usar na criança recém-nascido algodão ou gaze com água. Gente... Ou soro. Eu vejo muita criança recém-nascida mas todo mundo usa. E graças a Deus não dá problema, né? Mas não é o ideal. Tá, mas a gente vive num mundo que muitas coisas não são ideais e a gente mas faz. Precisa sobreviver. Exatamente. Então, mas mesmo... Tá, então vamos passar, gente. Mães, fique ligado na dica dela. Não é ideal os recém-nascidos. Minha norinha aí que acabou de ter neném... As mães vão me bater. Bom, mas minha norinha que acabou de ter neném fica ligada nessa também. Tá. Mas aí, para a mulher, esse lencinho com aloe vera, não faz bem quando você vai ao toalete, se seca e passa ele também? Se isso é eventual, não há problema. Mas se é uma coisa direto, não é bom. E para que você vai fazer isso? Para se manter sensação de limpeza. A nossa vulva, não é que ela seja autolimpante, mas ela não precisa desses cuidados todos durante o dia. Você está ali trabalhando, você está suando, vai fazer a sua higiene quando tiver que fazer, né? Outra pergunta, gente. Outra pergunta. Tô com medo das respostas. Calcinha, algodão, tem umas que são cheias de coisa. O algodão sempre é o melhor. É sempre o melhor. Claro que a gente usa outro tipo de calcinha, de renda, né, de fibra, sintético, mas também não é para ser o que é o cotidiano. Entendi. E aí agora a sua dica que você achar que, pelo que você tem de experiência no consultório, vale a pena dizer pra gente. Não, a gente está até no Outubro Rosa, né? Estamos em outubro. A prevenção que eu prego sempre também, a gente tem que estar se cuidando, gente. E os cuidados que a gente precisa ter, Lani, para você, serve para todo mundo aqui, para todo mundo. E quanto antes a gente se conscientiza disso, melhor. A gente precisa fazer atividade física, uma alimentação o melhor possível, bebendo muita água sempre, sono adequado, mulheres. Nossa, isso é a vida. Isso aqui é... Assim, eu vou dizer que mais de 50% está resolvido aqui. E gerenciamento de estresse, que é um pouco mais difícil, mas a gente costuma dizer o seguinte, a gente precisa ter coisas que a gente gosta de fazer. Durante a semana a gente precisa ter um hobby,
para desanuviar um pouquinho. Exatamente. Muitas vezes a atividade física para algumas mulheres é isso. Então Basta. Já tá bom, né? Outras procuram psicanálise para poder como entender um pouquinho de si. Uma yoga, aquelas que são mais estressadas, mais ansiosas, uma yoga, uma meditação, uma análise. Então, assim, mas isso aqui, gente, se vocês estiverem fazendo, vocês vão ter... Porque a longevidade saudável, isso aqui faz parte. Não tem como tirar isso aqui. Inclusive, para fazer hormônio, você tem que estar fazendo isso aqui. Você tem que estar bem, você tem que estar plena para receber aquele hormônio. A gente precisa construir para estar colocando esse finalzinho aí que, vamos dizer que é a cerejinha do bolo. Não, mas é engraçado o que você está falando, porque assim, basicamente, tirando um aí, que seria o sono, eu sempre tive uma alimentação saudável, sempre gostei de me movimentar, sempre tenho meu hobby, adoro aquilo que me faz, sabe, tirar a tampa para botar para dar para fora para sobreviver. Isso. Só que o sono, gente, eu sempre ouvi, doutora, que não, tem perfil. Eu sou muito agitada, todo mundo que me conhece me chama de 220. E eu falava assim, não, eu preciso de 6 horas de sono e eu tô bem. E aí, não sei se você conhece aqui o Centro de Fisioterapia Rafael, que é o Cefra, que é do lado da Madeirama. E aí eu comecei a reclamar que eu estava com o braço doendo. E o Rafael, ele é especialista em osteopatia, né? Tem tanto nome, gente, que eu tenho medo até de falar errado. Mas aí ele é especialista em um monte de coisa, e eu faço pilates lá, eu convivo com eles. E aí eu marquei uma consulta com ele, mas falando para ele assim, não, já fui fazer minha ultrassonografia, porque eu tô com uma inflamação, devo estar horrível, tá doendo demais. Eu dormia, sentia que estavam arrancando o meu braço. Sim. E aí ele virou para mim, apertou daqui, apertou dali, fez aqui, virou para mim e falou, como é que tá no sono? Eu falei, sono eu tô tranquilo, durmo 6 horas, 7 horas no máximo, acordo super bem. Ele, acabou isso, não tem isso. Precisa de no mínimo 8 horas de sono por dia. Você precisa dormir, e dormir cedo. E eu sempre achava o seguinte, eu durmo mais tarde, acordo na hora que eu tenho que acordar, beleza. Meia-noite para mim era tranquilo, minhas amigas mandavam tranquilo. Ele, para com isso, o melhor sono está entre 10, meia-noite. Eu levei um susto. E aí, ele me desafiou. Ele falou assim, você vai fazer a ultra já e não vai ter nada. E outra coisa, eu te desafio. Com isso, você vai ao banheiro melhor. Exatamente. Você vai isso, você vai aquilo e começou. Eu falei, tá bom, desafio feito, vamos lá. Durante uma semana, ele falou, mas sem estresse. Né? Claro, vai ter dia que você vai mais tarde, mais cedo, mas sem estresse. Aí eu comecei a organizar minha casa para que isso acontecesse. E 10 horas eu já estaria diminuindo o ritmo para 10h30. Começar a escurecer a casa. Sem tela, sem nada. Menina, deu uma mudança, doutora. É isso que a senhora está falando. Olha, Lani, o sono é muito importante. E a gente tem visto isso cada vez mais por causa do nosso estilo de vida, né, que a gente tem hoje em dia. Mas a gente precisa entender que a gente foi criado para dormir com as galinhas e acordar com as galinhas. Então, e esse ritmo do ciclo do sono, ele libera a melatonina, que é um hormônio, que ele é assim, posso até dizer isso, ele é um dos manda-chuvas para todo o resto. Caramba! Então, se você não está bem no seu sono, se você não dorme bem, se você não produz essa melatonina que vai liberar todos os outros hormônios e vai recuperar você. E não adianta falar assim, eu vou dormir 1h da manhã para acordar meio-dia. Não é isso. Não é isso. É realmente de 10, 9 se puder, às 6 da manhã, né? Aí vai depender, mas o ideal é esse sono aí. Gente, valeu a pena o bate-papo? A conversa hoje não foi 1000? Não, fala sério, gente, muita coisa nova. Mas, olha, obrigada, doutora Aline. Não, obrigada a você, meu amor. Obrigada por essa clareza, sabe? Essa sua experiência, ela passa nos detalhes, na forma. Então, assim, a gente muito agradece, porque a gente precisa. E você prontamente veio, né? Então, assim, eu agradeço muito. Espero que você, que vai estar assistindo mais adiante, a hora que for, não importa. Se você achar que tem que falar, mandar para alguém, manda para sua amiga, manda para as pessoas. Porque a gente está falando de saúde, gente. A gente está falando de coisas importantes. Então, obrigada mais uma vez.
O espaço aqui é seu. A hora que você quiser falar sobre um item específico ou o que for, a gente vai estar aqui com espaço para te dar. Quem sabe as mulheres não vão falar alguma coisa e pedir algum item específico aí, né? A gente está à disposição, Lani. Eu agradeço muito, foi um prazer, tá? E eu espero que tenha sido bom, realmente, esclarecedor para você aí de casa também. Foi, sim. E mais uma vez, compartilha, sabe? Curta lá, dá lá o seu likezinho, manda lá seu comentário. E como ela falou, coloca ali coisas que vocês acham que a doutora Lili tem que voltar aqui para explicar pra gente, e a gente precisa disso. Tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada. Tchau.